ser edificado pela palavra de Cristo. E foram 12 matérias que vocês realmente estiveram aqui, ouviram, e eu sou muito agradecido a Deus. E eu me divirto muito dando aula. Sou apaixonado nisso, para mim é um privilégio. Então, cada pergunta, cada questionamento, né, eu sou muito edificado. Eu acho que eu sou mais enriquecido do que os irmãos que fazem. Porque como eu sou edificado ministrando para os irmãos. Então, para mim foram tempos preciosos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Porque, de fato, vocês perseveraram. Vocês decidiram continuar até o fim. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Porque mais uma etapa foi cumprida, foi realizada na vida de vocês. Sabe, Deus se agrada disso. Deus, Ele se agrada que nós possamos concluir etapas. Então, nós ficamos aqui toda terça-feira, toda quinta. E eu sei o quão cansativo é, porque vocês chegam do trabalho, muitos já vêm direto para cá. Então, às vezes eu chegava aqui, já tinha irmãos aqui esperando, já saía do serviço, já estavam aqui, sábado e domingo, das 2h30 às 5 da tarde. Oh, glória, nós temos um povo que é vencedor, irmãos. Então, eu fico muito alegre, muito feliz, porque Deus, Ele vai honrar vocês. Eu creio nisso. Sabe, o conhecimento é algo que nós devemos buscar a cada dia. Conhecimento da palavra do Senhor. E eu preparei uma mensagem realmente de acordo com aquilo que eu acredito que Deus deseja fazer na vida de cada um de vocês. Mas não só de vocês. Eu vou me referir a esses formandos, mas claro que na vida de cada um dos irmãos. Como eu falei no início, você não é fruto do acaso. Você não é alguém que simplesmente caiu de paraquedas nesse mundo para viver qualquer tipo de vida. Deus, Ele tem projetos para nós. Deus, Ele tem sonhos para nós. E Deus, Ele tem um anseio que você possa responder ao chamado de Deus para a sua vida. E é sobre isso que eu queria compartilhar nessa noite. Deus tem um chamado para você. Amém? Fala para essa pessoa que está do seu lado. Fala, Deus tem um chamado para a sua vida. Você crê nisso? Que Deus, Ele te chamou? Isso é maravilhoso. Mas antes de continuar, eu queria que por alguns instantes você fechasse os seus olhos. Que você possa pedir ao Espírito Santo de Deus para falar ao seu coração. Que você possa ser realmente marcado pela palavra de Deus, que é viva, que é poderosa. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Oh, Espírito de Deus, fala conosco nessa hora. Pai, nós estamos aqui sendo expostos, oh Deus, à Tua palavra, que ela é luz, lâmpada, que ela é alimento, que ela é martelo para nos massacrar, para nos quebrar, para nos moldar. Deus, mas ela também é vida. Deus, e que nós possamos receber da vida do Senhor. Que nós possamos receber da vida que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus. Deus, que nós sejamos edificados. Que nós sejamos alicerçados, ó Deus, na Tua palavra. E isso possa resultar em vida, em transformação, em resposta. Deus, aquilo que o Senhor nos propôs, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? A palavra do Senhor nos diz: vós, porém, sois raça eleita. Fala assim, eu sou raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, na verdade, aqui a palavra do Senhor, ela fala sobre aquilo que você foi chamado, aquilo que Deus te constituiu. Se você já preencheu a sua ficha, pode entregar para o servo que está perto de você. Aquilo que Deus te constituiu para ser, aquilo que Deus, Ele te designou para ser. E a palavra do Senhor aqui fala que nós somos raça eleita. Fala assim, eu fui eleito. E a palavra do Senhor fala que você foi eleito antes da fundação do mundo. Que você foi escolhido pelo Senhor. Sabe de algo? Foi Deus que te escolheu. E Deus já sabia como você era. Deus já sabia o modo como você vivia.
Deus já sabia das suas falhas, Deus já sabia dos seus erros, mas a Bíblia fala que mesmo assim nós fomos escolhidos. Isso é maravilhoso, isso é graça de Deus. Deus, Ele te escolheu, Deus, Ele te chamou, mas a palavra do Senhor fala que ao te chamar, Ele fez de você um sacerdote real. Ou seja, Ele deu um chamado para você, Ele deu um propósito para você, Ele fez de você uma nação, um povo santo, um povo que agora tem dono. Um povo que você agora e eu, nós somos de propriedades exclusivas de Deus. Ou seja, o que diz isso? Que o diabo, para tocar em você, ele tem que tocar em Deus primeiro. Que você não é qualquer pessoa, que você foi feito povo de Deus. Mas isso tudo com um desígnio. Isso tudo com uma vontade. Qual vontade? Deus, Ele chamou você para que você possa proclamar as virtudes daquele que te chamou. Que você possa anunciar as virtudes daquele que te escolheu. Te escolheu quando nós estávamos em trevas. Te escolheu quando nós ainda não éramos nada, não queríamos nada, mas Ele te escolheu das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje você faz parte da família de Deus. Hoje você faz parte de um povo. Sabe, nós vivemos uma cultura que essa cultura ela precisa ser combatida. E é por isso que esses irmãos aqui foram edificados esses meses nessa palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele espera algo de nós. Deus, Ele tem um chamado para nós. Agora, nós vivemos uma cultura onde tudo funciona em função de um homem. Nós vivemos uma cultura religiosa onde tudo é centrado em função de um homem. E esse homem é o pastor. Esse homem, ele é o pastor. Ele é o líder da igreja, e isso acontece por vários motivos. Muitas vezes porque o líder, o pastor ou essa pessoa que é denominada como líder, ele gosta de centralizar. E aonde tudo acontece por meio dele e através dele. Aonde tudo que vai acontecer por meio dele. E essa cultura, ela atrapalha o projeto de Deus para a sua vida. Por quê? Porque ela bloqueia você de fluir naquilo que Deus te chamou. Porque ela impede você de fluir no chamado do Senhor. Ao invés de você ser ativado para realizar o chamado de Deus, você se torna dependente de homens. Então, quantas vezes, para muitos, o pastor está mais próximo de Deus que o membro da igreja. Para muitos, o líder está mais perto de Deus do que os irmãos. Percebe? Ou seja, isso faz com que você não se sinta participante de uma obra. Deixa eu te dizer algo. Você que está formando hoje, você que está nos ouvindo hoje, você foi chamado para ser participante. Você foi chamado para ser participante de uma obra que foi instituída por Deus, que foi constituída pelo Senhor. Claro, receber é uma bênção, receber é maravilhoso, mas a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Deixa eu te dizer algo. Deus, Ele vai te abençoar. Pessoas vão dar unção, pessoas vão dar conhecimento, mas você também vai ser levantado para dar a outros aquilo que você recebeu. E é por isso que você foi treinado. É por isso que esses meses você foi equipado com a palavra de Deus. É por isso que nesses meses você foi habilitado com a palavra do Evangelho. E a palavra do Evangelho é Cristo. Para quê? Para que você seja um canal, para que você seja um instrumento, para que você, por onde você passar, o pastor não vai estar lá, o líder não vai estar lá, mas você vai estar. Você que é um canal, você que é um sacerdote, você que é uma nação santa, você que é um povo escolhido, uma propriedade exclusiva de Deus, você vai estar lá e sabe de algo, aonde você está, quando você tem essa mentalidade, que você foi chamado para ser ministro. O pastor não está, mas o canal de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus está. E sabe o que acontece? Vidas são transformadas. O reino de Deus é estabelecido e o reino das trevas é interrompido, é anulado naquele lugar. Por quê? Porque o ministro chegou. Então hoje eu queria compartilhar sobre isso. Deus, Ele chamou você para ser um ministro. Deus, Ele chamou você para você ser um canal. Presta atenção, Deus, Ele não te chamou simplesmente para você ser uma represa. Qual que é o problema da represa? É que ela só recebe. Uma represa de água, ela só canaliza, ela só recebe.
E chega um momento que ela transborda. Mas Deus, Ele te chamou para você ser um canal. Para você simplesmente ser um meio por onde a água da vida vai passar. Então você tem recebido unção. Você tem recebido conhecimento. Você tem recebido a palavra viva. Mas isso tudo tem um propósito. Isso tudo tem um propósito para você. É para que você possa ser aonde você estiver, um canal da glória de Deus. E aqui eu queria discorrer sobre esse texto. Que a palavra do Senhor fala que nós somos raça eleita. Fala assim, eu sou raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu queria compartilhar um pouco sobre esses aspectos na sua vida. E o primeiro aspecto é que você foi feito raça eleita. E a Bíblia diz que nós fomos feitos raça eleita, ou seja, você foi escolhido por Ele. Você foi chamado por Ele. Não foi você que o escolheu. Pelo contrário, Ele te escolheu. Isso é maravilhoso, saber que um Deus que não precisa de nada, um Deus que pode fazer todas as coisas, Ele chamou você. Mas Ele chamou para quê? Para que você seja um cooperador da sua obra. Sabe, não é só o pastor que é um cooperador da obra de Deus. Não é só um pastor que ele é um cooperador. Você foi chamado para cooperar naquilo que Deus está edificando. E sabe o que Deus está edificando? É a noiva dele. Então você foi escolhido. Você foi chamado com esse propósito. Mas a Bíblia também fala que além de sermos raça eleita, nós somos sacerdotes reais. Ou seja, Deus ele te chamou para você exercer um ofício de sacerdote. Deus ele te chamou para você exercer um ofício de sacerdote. E o que o sacerdote faz? Qual que é o papel do sacerdote? É alguém que apresenta as pessoas a Deus. Mas também é alguém que apresenta o Senhor às pessoas. Você foi chamado para levar pessoas diante do Senhor. Como que nós fazemos isso? Através da oração. Orando pelos seus amigos. Orando pelos seus familiares, orando pelos seus vizinhos. Mas também você foi chamado para apresentar ao Senhor as pessoas. As pessoas precisam conhecer o Senhor através da sua vida. As pessoas precisam ser transformadas através da unção de Deus que vai ser liberada sobre você, porque você carrega a palavra da esperança. E você precisa ter entendimento disso. Qual que é, pastor, a palavra da esperança? É a palavra de Cristo, é Cristo. Cristo em vós. Cristo em você. Sabe, cada um de nós precisamos compreender isso. Você não foi chamado simplesmente para ocupar um lugar num banco da igreja. Esse não é o evangelho, essa não é a vontade de Deus, mas você foi chamado para desempenhar um papel na qual Ele te escolheu. E essa é uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. Eu estou desempenhando o papel que Deus me chamou para desempenhar? Eu estou vivendo aquilo que Deus me chamou para viver? Ou eu sou simplesmente um membro sentado em uma cadeira cativa dentro de uma igreja? Ou eu sou simplesmente uma pessoa que me tornei um religioso, eu vou aos cultos, eu assisto uma palavra, eu canto um corinho, eu dou uma oferta e vou embora para casa? Deixa eu te dizer algo, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus te chamou para você ser instrumento de uma revolução nessa cidade. Deus te chamou para você ser um instrumento de transformação na vida dessa cidade. Mas como, pastor? Sendo um sacerdote. Sendo um ministro. Sendo um sacerdote de Deus. Sendo um canal de Deus por onde você vai. E a palavra do Senhor fala que também nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Além de ser uma raça eleita, além de ser um sacerdote, você foi chamado para ser um proclamador. Você foi chamado para ser aquele que vai proclamar. Pastor, proclamar o quê? As verdades do evangelho. Você vai ser um proclamador das boas novas. Nós temos muitos tipos de proclamadores hoje. Mas eu quero te dizer algo, o que o mundo precisa é um proclamador das boas novas. Pastor, o que é isso? É um proclamador das boas notícias.
Infelizmente, nós temos muitos ministros da ira de Deus. Nós temos muitos ministros que pregam que Deus está irado, que Deus vai pesar a mão. Mas eu quero desafiar você, seja alguém que vai proclamar as boas novas do Evangelho. Qual que é essa proclamação? É que Deus não está imputando o pecado sobre o homem mais, porque o pecado já foi resolvido na cruz. Mas Deus está procurando pessoas para abençoar. Deus está procurando pessoas para derramar o seu amor. Deus está procurando pessoas para derramar da sua graça. Deus não está procurando pessoas para derramar juízo. Mas Deus quer salvar. Deus quer transformar. E quando eu tenho essa concepção e essa ideia, eu me torno um proclamador. Eu me torno alguém que vai declarar essa verdade. E essa verdade, ela está ligada naquilo que você é. Presta atenção, você é raça eleita. Então, a Bíblia diz de maneira clara que vós, porém, sois. A Bíblia está definindo o que você é. Você é raça eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, você é isso. Então, você precisa compreender que você não é um cliente de uma igreja. Porque o que o cliente faz? O cliente, ele vai receber a bênção. Quando ele recebe a bênção, ele fica em paz. Quando ele não recebe, ele vai embora. Você não foi chamado para ser um cliente. Você não foi chamado para ser um mero consumidor, que simplesmente recebe. Ouve. A palavra do Senhor fala que nós não devemos ser simplesmente ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Você foi chamado para ser um praticante daquilo que você está recebendo aqui, domingo após domingo. Vocês que estão concluindo hoje o curso de maturidade do Espírito, vocês foram chamados para realmente praticar aquilo que você recebeu toda semana aqui. Essas 12 matérias, você precisa praticar dia após dia. Você precisa praticar dia após dia. Isso é ser uma igreja que avança sobre a cidade. Presta atenção, uma igreja que avança não é simplesmente uma igreja que cresce. Ainda que isso é bom e é maravilhoso, e nós temos crescido, glória a Deus por isso. Mas uma igreja que avança é uma igreja onde cada membro, ele vai desempenhar o seu papel. Pastor, qual é o papel? O papel que eu entendo que agora eu sou um canal de Deus. O papel que eu entendo que eu não chego no culto para receber, mas eu chego para liberar vida. Eu não chego no culto simplesmente para observar se a palavra do pastor foi boa, se o louvor do irmão estava afinado, mas eu tenho a concepção seguinte, que aonde eu chego, Deus chegou comigo, e se eu cheguei, vida vai ser liberada. Imagina uma igreja onde todos os membros têm essa ideia, eu sou cheio da vida de Deus, e aonde eu chego, essa vida vai ser compartilhada. Deixa eu te dizer algo, o ambiente vai ser poderoso. Nós precisamos ser uma igreja onde nós entendemos que você foi chamado para ser ministro. Você foi chamado para ser canal de Deus. Você foi chamado para ser realmente uma raça eleita. E as pessoas precisam saber quem você é. Sabe, Deus, Ele sabe quem você é. Você precisa ter realidade disso. Mas as pessoas ao seu redor precisam saber também que você é homem de Deus, mulher de Deus. Aonde você chegar, aonde você falar, você precisa ser conhecido como um proclamador das virtudes de Deus. Proclamador das virtudes de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios. Capítulo 4, verso 1. Amém? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? É importante que o homem saiba quem você é. É importante que o homem saiba quem nós somos. Alguém deve olhar para você e enxergar, ele é um ministro de Deus. Quando ele abre a boca, ele vai falar da parte de Deus. Quando ele abre a boca, ele não vai conversar qualquer tipo de conversa. Quando ele abre a boca, ele não vai contar qualquer tipo de piada, mas ele vai abrir a boca para falar da parte de Deus e a minha vida vai ser transformada. As pessoas precisam conhecer quem você é. As pessoas precisam perceber quem você é. E isso é algo de grandeza. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que você foi considerado como dispenseiro dos mistérios de Cristo, dos mistérios de Deus. Ou seja,
você precisa compreender quem você é. Deus, Ele te chamou para você ser alguém que vai dispensar algo. O dispenseiro é aquele que tinha a chave da dispensa, que cuidava da casa, que cuidava dos mantimentos, que cuidava de tudo. Ou seja, você é esse. Você tem a chave para abrir e fechar. Você tem a chave para ligar e desligar. Você tem a chave para falar da parte de Deus e pessoas serem transformadas, alimentadas, nutridas. E nós precisamos compreender isso. Você precisa compreender isso. Quem entende que na verdade ele é um dispenseiro de Deus, quem entende na verdade o chamado de ser ministro, deixa eu te falar algo, você vai chegar de uma maneira diferente. Você vai chegar sabendo quem você é. Você vai chegar sabendo o que você tem. Você vai chegar sabendo o que Deus te confiou. E Deus tem confiado coisas na sua vida. Eu louvo a Deus porque Deus tem confiado coisas na vida desses irmãos dessa igreja. Deus tem liberado palavras sobre a sua vida. Toda semana você tem saído daqui alimentado pela palavra viva de Deus. Semana após semana. Semana após semana. Essa semana eu estava conversando com os irmãos. Eu fui visitar uma célula, a minha célula foi liderada pelos irmãos. E os irmãos falam, pastor, foi bom demais a célula. E os irmãos compartilharam. Isso é maravilhoso. E eu nem estava lá. Oh, glória. Sabe que essa é a glória? É você não estar e as coisas ser melhor do que quando você está. Eu até fiquei com um pouquinho de ciúme. Brincadeira. Mas olha que maravilhoso. Eu nem estava. Mas os irmãos falaram, pastor, foi maravilhoso. Os irmãos compartilharam tantas riquezas. E um compartilhava, o outro falava. E como nós somos edificados. Isso é glória de Deus. Isso é você entender quem você é. Mas isso não tem que ser só na sua célula, não. Tem que ser lá no seu trabalho. As pessoas precisam saber que quando elas necessitarem de algo, elas vão procurar você, porque você tem a chave. Você é o dispenseiro. Você vai abrir a dispensa celestial e vai liberar para ela o que ela está necessitando. Talvez ela está precisando de paz, ela vai procurar você, vamos ali no cantinho que eu vou liberar paz sobre a sua vida, porque eu tenho a chave. Foi me dada a chave. Isso é ser dispenseiro. Nós precisamos compreender isso. Você sabe quem você é, e porque você sabe quem você é, você tem muito a contribuir. Você chega com essa perspectiva, eu estou aqui para somar, eu estou aqui para fazer avançar, eu estou aqui para colaborar. Sabia que tem alguns tipos de pessoas? Tem pessoas que chegam para ser problema, tem pessoas que chegam para ser a solução. Nós precisamos escolher qual parte nós vamos ser. Os ministros, eles compreendem, eu não fui chamado para ser problema, eu fui chamado para ser solução para o problema. Você foi chamado para ser solução. Presta atenção, você que está me ouvindo aqui, você não foi chamado para ser um problema, você foi chamado para ser a solução do problema. Porque você é um canal de Deus. Você é um canal da glória do Senhor. Alguém que compreendeu que ele é ministro, ele não vai viver como um espectador, mas ele vai viver uma realidade de vida. Uma realidade de vida na qual ele já tem. Deixa eu te dizer algo, meu encargo aqui a toda semana é isso, é levar você a compreender quem você é em Cristo. Que Cristo, Ele estabeleceu você para ser um canal de Deus, para ser um ministro sobre essa terra, sobre essa geração. Que aonde você passar, presta atenção nisso, você não está passando por acaso, você está passando para edificar. Aonde você trabalha, você não trabalha lá por acaso. Você não trabalha lá por acaso, você trabalha lá para ser um canal de Deus, um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus. Quem compreende isso, irmãos, ele se torna um revolucionário onde ele passa. Ele se torna um instrumento de Deus aonde ele passa. Interessante. Se nós formos olhar de maneira natural, naturalmente falando, o ministro, ele é aquele que ele se torna um auxiliar direto do governo. Ou seja, ele é o braço direito do governo. Ele que vai providenciar. Então, o presidente, quando ele é eleito, o que ele faz? Ele estabelece o seu corpo de ministérios. Ele estabelece as pessoas que vão presidir com ele. Ele estabelece algumas pessoas que vão ser seus ministros. Então, olha aqui, um presidente de uma nação, ele não governa sozinho. Ele governa junto com os seus ministros. Ele estabelece um corpo de ministro. E esse corpo, ele tem autoridade.
Deixa eu te dizer algo. Deus te deu autoridade. Deus, Ele colocou autoridade sobre a sua vida. Mas olha aqui, presta atenção. Quem que desfruta da autoridade de Deus? É quem compreendeu quem Ele é em Cristo Jesus. Só vai desfrutar da autoridade celestial quem compreendeu quem Ele é. Só vai desfrutar da autoridade do céu quem compreendeu que ele foi chamado para ser ministro. E aí, porque ele compreendeu que ele foi chamado para ser ministro, ele vai ser realmente alguém que vai exercer autoridade, que vai exercer influência. Olha aqui para mim. Qual que é o problema de muitos crentes hoje? É que ao invés de serem influência, eles são influenciados. Qual que é o problema dos nossos jovens hoje? É que os nossos jovens, ao invés de serem influências na sua faculdade, nas suas escolas, eles são influenciados. Por quê? Porque ainda não entenderam quem são. Não entenderam quem eles são. Da mesma maneira nós. Você precisa compreender quem você é. Você precisa compreender que você é um ministro. Que você é um canal de Deus e a autoridade foi constituída. Sabe, eu quero falar para vocês que estão formando hoje. Vocês não simplesmente passaram tempo aqui. Vocês não passaram simplesmente algumas horas do seu dia, da terça e da quinta, que você separou para... Não, mas a autoridade foi liberada sobre a vida de vocês. A autoridade foi compartilhada sobre a vida de vocês. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus foi liberada. A palavra de Deus foi liberada. Então, o primeiro aspecto do ministro é que ele tem autoridade. Autoridade para quê? Para governar. Governar sobre as circunstâncias. Talvez você está me ouvindo aqui hoje e você tem sido governado sobre as circunstâncias. Muda a perspectiva de quem você é. Entende que você é um ministro e você vai passar a governar sobre as circunstâncias. Enquanto eu não entendo quem sou, eu sou governado, sou dominado pelas circunstâncias. Eu sou levado pelas correntezas. Mas a partir do momento que eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus, a partir do momento que eu entendo que Cristo me chamou para ser um ministro, para ser um sacerdote, para ser uma nação santa, para ser uma raça eleita, eu não vou ser dominado pelas circunstâncias, mas pelo contrário, eu vou exercer domínio. Eu vou exercer autoridade, porque foi isso que Cristo falou, que Cristo deu autoridade à igreja. Por que eu não desfruto dessa autoridade, pastor? Porque eu não tenho revelação de quem eu sou. Porque eu não tenho revelação e não vivo de acordo com aquilo que eu sou. E porque eu não vivo de acordo com o que eu sou, eu sofro as consequências, eu sofro as influências exteriores. Mas quando você entende quem você é, você vai ser alguém que vai exercer autoridade. Você vai liberar decretos, porque essa autoridade foi dada à igreja. Você vai liberar sentenças, você vai ligar e vai ser ligado nos céus, e você vai desligar e vai ser desligado nos céus. Quem que vive isso? É quem entendeu que é o ministro. É quem entendeu que é um canal da parte de Deus. Mas segundo aspecto, os ministros também eles são chamados para servir. Servir como, pastor? E servir quem? Nós fomos chamados para servir. Dispenseiros eram aqueles que cuidavam da dispensa. Eram aqueles que se alguém tinha alguma necessidade ia procurar eles. Então, se estava faltando alguma coisa na casa, quem que as pessoas iam procurar? Iam procurar os dispenseiros. Nós precisamos ser essas pessoas que fomos chamados para servir. Que fomos chamados para servir. E sabe de algo? Tem milhares de pessoas necessitadas. Tem milhares de pessoas lá fora que estão querendo encontrar um dispenseiro por perto. Que estão querendo encontrar alguém que vai liberar vida. Alguém que vai liberar graça, alguém que vai liberar esperança, alguém que vai liberar uma boas novas, alguém que não vai apontar o dedo com condenação, mas vai realmente levar ela para ser transformada pelo poder do Evangelho. Nós somos dispenseiros, nós somos ministros que cuidamos das dispensas. Percebe? Então pessoas vão chegar em você necessitadas, espiritualmente destruídas. Espiritualmente totalmente destruídas, arruinadas. Por que elas vão chegar em você? Porque elas veem em você a esperança. Porque elas veem em você Cristo. Porque elas veem em você realmente uma luz do fim do túnel. E realmente você tem essa luz que é Cristo Jesus. Nós precisamos ser esses dispenseiros que vamos servir. Servir.
que vamos realmente ter paixão em servir aquele que precisa. Ter paixão em gastar tempo com aquele que precisa, simplesmente para ouvir. Sabe, irmãos, nós precisamos ser esse tipo de igreja. Igreja é muito mais que prega uma vez por semana e reúne, mas igreja que serve. Igreja que se preocupa com a necessidade do outro. Você dá um tapinha nas costas aqui é muito jóia, mas isso não é suficiente, a realidade nossa tem que ser outra. Quando você falar, irmão, pode contar comigo, ele precisa ter em mente que ele pode contar com você mesmo. Que quando ele precisar, você vai estar do lado dele. Nós precisamos ter essa revelação. E quando nós temos essa revelação, nós vamos experimentar daquilo que Deus deseja. Que é a igreja sendo igreja. Que é filho se parecendo com o pai. Eu não sei quanto a você eu anseio isso. Eu anseio viver o sonho de Deus. Eu anseio realmente que a minha vida simplesmente seja para servir aqueles que precisam. Mas eu não sou suficiente, eu preciso de você. E é por isso que você faz parte dessa igreja. É por isso que você está sentado aqui hoje. E eu quero dizer, você que veio convidado, também você não veio aqui por acaso. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um projeto para você. Escuta o que eu vou te falar. Não sei como você está vivendo. Não sei se você entendeu quem você é. Mas você foi chamado por Deus. Você foi chamado pelo Senhor para servir pessoas que estão necessitadas. Talvez você possa falar, pastor, mas eu não estou preparado, pastor. O senhor não sabe da minha história, mas Deus te trouxe aqui. Deus, Ele te chamou aqui. E Deus, Ele quer que você possa participar de uma obra prevalecente. Uma obra que vai avançar em servir, em amar, em ser um dispenseiro, em ser um ministro de Deus, um ministro do Evangelho. Que nós possamos ter entendimento de quem nós somos. Que você possa compreender quem você é. Que você possa compreender quem você é. Então, não viva a sua vida procurando um grande homem de Deus. Não viva a sua vida procurando uma grande mulher de Deus. Mas a partir de hoje, seja esse grande homem de Deus. Seja essa grande mulher de Deus. Porque foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus te escolheu. E essa cidade está à sua espera. Presta atenção nisso. Essa cidade está esperando os filhos de Deus se manifestarem. A sua família está esperando o Filho de Deus se manifestar. Seu casamento está esperando o Filho de Deus se manifestar. Seu filho está esperando o Filho de Deus se manifestar. Seu patrão, seu trabalho, a nossa sociedade está esperando os filhos de Deus se manifestarem. Eu quero deixar essa palavra para você hoje. Que você possa viver sobre um novo prisma, sabendo que você foi chamado por Deus. Você não está vivendo só de passagem. Não viva a sua vida só de passagem. Deus tem um propósito para você. E o propósito de Deus é eterno. Aquilo que você gastar a sua vida nessa terra, que não seja igreja, que não seja em relação à noiva, vai passar. Mas aquilo que você edificar na noiva de Cristo, isso aí vai levar para a eternidade. Eu não quero edificar algo que vai ficar nessa terra. Eu quero edificar algo que a eternidade vai falar a nosso respeito. Nós fomos chamados para isso. Quantos creem nisso? Amém?